Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo muito esperado por mim. Espero que vocês possa ajudar vocês com o que vocês estão passando e precisando também, né? O intuito dos meus vídeos são esse: ajudar mais pessoas. Que talvez o que eu precise, vocês também precisam, né? Então, assim, comecei a fazer a autonomia de sono da Zoe, porque a Zoe sempre dormiu no berço, não tem problema nenhum com isso, sempre foi de boa, tranquilo, mas sempre dormiu mamando. Eu sempre dou mamar pra ela antes, né? E aí, ela acaba dormindo, geralmente ela acaba dormindo. Então, eu entregava ela no berço dormindo e até aí tudo bem. Eu não sei se foi a questão da mudança, se foi a questão de desenvolvimento, se foi a questão porque ela entrou no 6º mês agora, né? Também parte de introdução alimentar, de aprender a sentar, não sei. Mas alguma coisa mudou. O sono da Zoe era tranquilo, né? Ela mamava e acordava 1, 2 vezes no máximo durante a noite. Mamava e dormia de novo. E agora ela tava acordando 5, 6, 7 vezes. E eu só colocava ela no peito, ela já parava de mamar e fechava o olho. Então eu já percebi que isso não era fome, que era associação negativa, né? E ela não precisava nem mamar. Eu só pegava ela no colo, colocava no peito, ela já dormia. Então eu percebi que isso era necessário, porque como vocês estão vendo minha cara aqui, né? Isso não tá colaborando nada com a minha vida, né? E isso deixa a gente mais cansada, deixa a gente deprimida, deixa a gente exausta, deixa a gente mal-humorada, né? Todo mundo precisa de uma boa noite de sono. Imagina você ter um montão de coisa pra fazer durante o dia e a tua noite ser dessa forma, acordando 7 vezes pra criança, coloca a criança no berço, a criança chora, tem que pegar de novo, e assim vai a noite inteira, né? Isso acaba com o ser humano, acaba. Eu não tô conseguindo lembrar de nada, tô totalmente exausta, totalmente estressada, eu acordo cansada. Eu acordo de manhã, quando eu tenho que levantar pra fazer as minhas coisas, eu já tô cansada, sabe? Então, assim, percebi a necessidade de poder fazer isso, tá? Então, começamos a fazer faz 2 dias, tá? Eu ainda não tenho um resultado muito bom, né? Não tá firmado, mas eu quis trazer pra vocês isso agora pra eu não me esquecer, né? E como é que eu tô fazendo? Das rotinas durante o dia. Ela tem os horários das sonecas bem definidos. Não é sempre no mesmo horário. Por conta desse tanto de vezes que ela tá acordando durante a noite, às vezes ela acorda às 7, às vezes ela acorda às 6, às vezes ela acorda às 8 da manhã. Então, o que que eu faço? Eu sei que ela fica mais ou menos 2 horas acordada, né? Eu já falei isso pra vocês. Então, eu não sigo exatamente o mesmo horário. Eu sigo o padrão de sono dela. Se ela acordou às 8, às 10 ela vai estar com sono. Então, eu vou fazer a sonequinha dela às 10. Ela dorme 1 hora, fica 2 acordada ainda, né? Como antes. Então, o que que eu faço durante o dia? Dou o TT, espero ela dar uma cochiladinha no TT, coloco lá, coloco o ruído branco, canto uma musiquinha, embalo, tudo como a gente fazia antes, né? Porque o meu foco é a noite. Aí, chega na parte da rotina do sono noturna, que sempre foi pré-definida, bem estabelecida, né? Antes eu dava o banho e queria colocar o banho na rotina noturna, mas aqui tá muito frio. Então, eu não vou conseguir fazer isso agora, né? Por conta do frio. Quando ficar mais quentinho, eu posso talvez alterar de novo, né? Mas então, o que que eu faço? Entre 7h30, 7 horas, 8 horas, como eu falei pra vocês, com base na última soneca dela, né? Eu deixo ela um pouquinho acordada, umas 2 horas, 2 horas e meia, quando eu consigo, né? Mas é muito difícil, porque quando vai dando 2 horas, ela já tá estressada, então eu nem evito muito, porque eu sei que isso também não vai fazer muita diferença. Quanto mais brava ela tiver, pior vai ser pra mim, né? Que o bebê, não é quanto mais cansado ele tá, melhor ele dorme. Quanto mais cansado ele tá, pior ele dorme. Ele chora mais, ele fica bardoso, ele não entende o que que tá acontecendo, ele fica irritado, quer colo, então não é uma boa ideia, tá? Primeira dica aí já. Não deixe seu filho acordado mais tempo achando que ele vai dormir mais à noite, porque isso não vai acontecer. Não é verdade, tá? Então, o que que eu faço? Eu deixo meu quarto escuro, bem escuro, né? Levo ela pra lá na hora de dormir. Já coloco o ruído branco, né?
com o mínimo de luz possível, eu acendo a lanterna do celular e deixo o celular virado em cima da cabeceira. Então, só pega um pouquinho de luz mesmo, sabe? Aí, troco ela, né? Troco ela, coloco a roupinha dela de dormir, dou mamar, certo? Eu tô tentando levar ela um pouquinho antes até do horário, pra ela não dormir mamando, né? Então, dei mamar. Ela mama muito pouquinho, ela mama em 5 minutos, ela mama, ela já tá saciada. Sempre assim. Aí, ela mamou, né? Mamou, eu faço de tudo pra ela não dormir no berço. Ela pode fechar o olho, mas quando eu vejo que ela tá começando a parar de mamar, eu já tiro ela do peito, né? Boto no berço. Coloco no berço lá. E ela chupa o dedo ainda, né? Ela tá chupando o dedo. Porém, nessa hora, se ela estiver dormindo, ela vai sair do meu colo e já ir direto pro dedo. É isso que ela faz nas sonequinhas durante o dia. Durante a noite, nesses últimos dias, está acontecendo diferente. Porque como eu tô levando ela pro berço acordada, ela chora. Eu boto ela no berço lá, ela chora. Ela não gosta de batidinha, tá? No bumbum, na perninha, ela não gosta, ela se estressa mais, dá pra ver. Então, o que eu faço? Eu fico passando a mão na carequinha dela, fazendo xixi. Vejo que ela tá meio irritada, mais brava, assim, eu continuo. Quando eu vejo que ela tá chorando pra valer, que não vai dar certo isso, pego ela no colo, acalmo ela. Aqui, não no peito, de pé aqui com a camiseta, tudo certinho, sem mamar. Quando ela tá mais calma, deito ela de volta lá, né? E nesses últimos 2 dias, em média, ela tem demorado 15 minutos pra dormir, sabe? No primeiro dia foi até mais rápido, porque eu fiquei bem chocada. Aí no segundo, que eu achei que ia ser mais rápido, demorou mais. Eu acho que é porque ela sabia já o que ia acontecer, né? Então, eu fico nessa função. E daí, às vezes, eu tento pegar, tirar ela do meu colo e colocar ela direto do berço de lado, meio de ladinho assim, e seguro. Seguro a mãozinha e seguro a perninha. Meio que pressionando levemente pra ela continuar de lado, pra ela não voltar, tipo, voltar assim e já ficar assim, sabe? Abrir os bracinhos, abrir as perninhas e chorar. Então, eu pressiono ali, né, pra ela ficar de ladinho uns minutinhos. Às vezes funciona, às vezes não, tá? Então, é um teste. Aí, na primeira noite, ela acordou só 2 vezes. Acordou meia-noite, depois 5 da manhã. Hoje, ela já acordou um pouco mais, sabe? Mas eu tenho feito a mesma coisa. A única detalhe é que de madrugada eu não levanto. Eu fico com ela no colo, na cama, porque o berço fica do lado da minha cama, né? Aí, em vez de eu levantar, eu tento evitar ao máximo, tá? De ficar embalando, de ficar cantando pra acalmar ela, porque isso também pode ser uma associação, né? E como eu quero tirar a associação, eu seguro ela no colo. Se ela tá muito nervosa, eu faço embalo um pouquinho, talvez até dou um pouquinho de peito, mas quando eu vejo que ela já tá se acalmando, eu já tiro tudo, só fica no colo. Aí, quando eu vejo que ela tá bem calminha, vou lá e deito de novo, tá? E hoje foi bem difícil, ela não tava se acalmando nem no colo, nem no berço. Então, o que eu fiz? Eu esperei, deixei ela no berço um pouquinho, ela tava chorando, sim, tá? Eu estava o tempo todo com ela, passando a mão na cabecinha dela, passando a mão na barriguinha, no peitinho dela, assim. Eu percebi que quando eu deixo a mão aqui, ela fica um pouquinho mais calma, então eu deixava a mão aqui, passava a mão aqui, pegava no colo, devolvia pra lá, e assim foi, né? E quando eu vi que ela tava muito histérica, que ou eu teria que dar o peito, ou eu teria que deixar chorar, na primeira vez eu dei o peito. Dei o peito, era meia-noite e pouquinho, né? Dei o peito, ela relaxou, deu uma cochilada. 1 e pouco ela acordou de novo. Falei, opa, eu não vou dar de novo, dessa vez eu não vou dar, né? Então, ela chorou um pouquinho mais forte, né? Por 1 ou 2 minutos. Eu fiquei o tempo inteiro com a mão aqui, com a mão na cabecinha. Aí, ela agarrou o dedinho e dormiu, né? Foi assim até as 4 da manhã. Aconteceu a mesma coisa. Ela foi, ficou nervosa, não queria colo, não queria batidinha, não queria nada. Só chorava, porque é óbvio que ela queria o peito, né? E eu esperei ela chorar um pouquinho. Deu uns 2 minutinhos, 2 ou 3 minutinhos. E aconteceu a mesma coisa. Pegou o dedinho e dormiu. O dedinho eu não vou conseguir tirar agora, porque é o único jeito que ela se acalma sozinha. Ou é o peito ou é o dedinho, né? Ela não chupa mais o bico. Então, eu vou deixar o dedinho pra fazer isso depois, futuramente. Esperar ela crescer um pouco mais e tal, né? Porque eu não vou tirar tudo da menina, né? Senão, como é que ela vai dormir? Então, tá acontecendo dessa maneira. Mas, eu já notei que ela tá dando umas espaçadas um pouco maiores, né? Durante a noite. E eu acredito que com o tempo isso vai funcionar. Eu acho que daqui 1 semana, mais ou menos, eu vou ver o resultado. Posso vir aqui contar pra vocês, se vocês quiserem. Pode deixar nos comentários, tá?
E por enquanto é isso, uma situação bem difícil, bem cansativa. Essa parte assim de desassociação é muito complicada. Com a Emily eu fiz com 8 meses. Mas com a Zoe, como eu já tô percebendo a dependência dela do peito e ela tá acordando muitas vezes, isso tá acabando comigo, então eu vou fazer um pouco mais cedo e espero que dê resultado. Se esse método, eu ver que tentei 1 semana, 2 semanas, tá igual, eu acho que eu vou tentar trocar de método daí, procurar uma outra coisa. Eu não tenho ideia do que tentar daí, tá? Vou ter que procurar. Mas se eu ver que não tá funcionando, eu vou mudar, tá? Mas eu espero que esse funcione, que dê resultado e ver uma progressão, né? Uma melhora conforme ela vai dormindo, né? Eu conto pra vocês futuramente como é que tá sendo. E é isso, né? Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa pra me ajudar, por favor, me digam aqui, tá? E fiquem bem. Bye, bye.